Acidente na Dutra causa transtorno e lentidão em São José dos Campos. Uma carreta bateu em um carro e ficou na beira da rodovia. O trabalho de retirada do veículo é também sinônimo de congestionamento. Nesta edição, informações ao vivo sobre o movimento em todas as estradas. Interdição e obras na ponte que liga Taubaté a Tremembé causam congestionamento. Você vai ver casos de motoristas que agora levam o dobro do tempo para chegar ao trabalho ou à escola dos filhos. Crise hídrica, mesmo com nível baixo das represas, o governador Geraldo Alckmin evita falar em racionamento no estado. Crise das montadoras. Volkswagen anuncia o fim do terceiro turno. A situação também é preocupante na Ford e GM. E tem ainda o carnaval antecipado nas cidades da região. São as dicas da nossa agenda cultural. Hoje é sexta-feira, 6 de fevereiro. Fique com a gente, o Band Cidade já começou. Muito boa tarde para você. A gente já começa com informações ao vivo das estradas. Vamos com imagens aqui ao vivo do nosso link, que está no quilômetro 146 da rodovia Presidente Dutra. Bom, a gente adianta para você informações sobre um acidente envolvendo uma carreta e um veículo de passeio. Aí sim, agora imagens ao vivo. Neste momento chove, complicadíssima a situação para o motorista que segue sentido São Paulo. Eu conto a você desse acidente, como eu disse, uma carreta bateu na traseira de um veículo de passeio hoje por volta de 5 horas da tarde. Só para você entender um pouquinho essa complicação toda, vamos ver fotos de telespectadores por volta das 5 da madrugada, enviadas há pouco, mais cedo para a gente entender. Olha só, a carreta no quilômetro 146 ficou aí tombada. Teve todo um trabalho da polícia para a retirada deste veículo que causou reflexos no trânsito, né? O motorista teve ferimentos leves, o motorista do carro também foi encaminhado ao Hospital da Vila Industrial. Vamos voltar agora com imagens ao vivo da Dutra. Bom, a situação é complicada, mas a gente ainda dentro desta edição, a gente volta aí, ó. Normalizou a situação das imagens, mas não a situação da rodovia Presidente Dutra. Bom, as alternativas para os motoristas, já que o trânsito neste momento, o congestionamento, chega a 12 quilômetros sentido São Paulo e a 6 sentido Rio, chegou mais cedo, neste momento já está tranquilo o sentido Rio, como a gente vê aí nas imagens. As alternativas para o motorista ou é por dentro da cidade de São José dos Campos ou também pela rodovia Carvalho Pinto. Então, só retomando aí no canto esquerdo do seu vídeo, é o trânsito sentido São Paulo, a 12 quilômetros de lentidão neste momento, próximo aí ao quilômetro 146, 134 em São José dos Campos. Sentido Rio, a situação aí está mais normalizada. O motorista também pode ligar para o telefone da CCR Nova Dutra para se informar, o 0800 017 3536. Mas se quiser ficar bem informado mesmo, também pode ouvir a Band Vale FM 102,9, repórter das estradas, todos os dias a partir das 5 horas da tarde. Apesar da boa vontade, né, dos telespectadores da Band em tirar foto, nos mandar aqui para a redação, a polícia está multando esses condutores, já que celular e volante não combinam. Ainda dentro desta edição do Band Cidade, a gente volta com novas informações da Via Dutra. Bom, deve ser concluída na próxima segunda-feira a obra na ponte que liga a cidade de Tremembé a Taubaté. O local foi interditado após uma erosão no mês passado. E aí, com a mudança, o tráfego de veículos fica intenso. Veja as imagens. Só mesmo máquinas, pedestres e ciclistas circulam na ponte desde o mês passado. Parte da cabeceira cedeu com as fortes chuvas e a principal ligação entre Taubaté e Tremembé ficou assim, interditada. Sem a ponte, os motoristas precisaram mudar o caminho. Parece que todos eles escolheram o mesmo, a Rua Amador Bueno da Veiga, próxima à Escola Saad. Longas filas de carros se formam no local e o resultado disso, trânsito complicado. Muito. Está atrapalhando demais. Atrapalhou bastante, eu tenho comércio aqui na frente, está bem difícil também. O pessoal não está passando por lá, tem que dar essa volta toda também, né? Às vezes é o horário de escola, eu sei que é o horário das pessoas saírem para trabalhar também, mas está difícil para todo mundo. Desde a interdição da ponte, o tempo que a Cláudia levava de casa para deixar a filha na escola, que fica na Rua Bahia, dobrou.
Eu sinto uma diferença muito grande aqui nas rotatórias, aí é complicado. O Antônio também precisou mudar o percurso. E o transtorno aqui é coletivo. Ele leva funcionários de uma empresa de Taubaté. A gente acaba esticando um pouquinho, né, o trajeto, o ônibus não pode passar para não dar o transtorno. E atrás da zinha a gente acaba esticando um pouquinho, dando um apoio para os ônibus, né? Por isso eu estou o transtorno. Segundo o chefe de divisão de controle urbano da Prefeitura de Taubaté, 2 agentes de trânsito controlam a circulação nos horários de pico. O departamento também reforçou a sinalização. Estamos colocando em alguns pontos estratégicos painéis e mensagens informando outras rotas alternativas para desvio sentido Tremembé. Para quem vem da rua Francisco Barreto, a opção é seguir pela Estrada Velha. Mas, para o alívio dos motoristas, o fim do transtorno tem data para acabar. Depois de 15 dias, finalmente o tráfego na ponte sobre o córrego do Moinho deve ser liberado na próxima segunda-feira. As obras de reparo custaram pouco mais de R$300 mil. O investimento foi dividido pelas prefeituras das 2 cidades. Se não fosse a chuva de ontem, a gente estaria liberando hoje, né? Mas como a chuva ontem foi muito forte, e se o tempo ajudar agora na segunda-feira, creio que na segunda-feira depois do almoço já está sendo liberado. Deve ficar pronto na próxima semana o laudo da Defesa Civil sobre as condições da estrutura da rodoviária nova de Taubaté. Desde a última terça-feira, quando parte do teto cedeu após infiltrações, algumas áreas foram interditadas, entre elas as cadeiras também, onde ficam os passageiros aguardando os ônibus, e o ponto de táxi aí, ó, olha as imagens. O que preocupa os usuários e funcionários de empresas é o risco de desabamento. O desfecho sobre o que vai acontecer com o segundo mais movimentado terminal da região vai ficar para um dos períodos de maior aglomeração de pessoas no local, que é o Carnaval, quando devem passar por lá 10 mil foliões. No próximo bloco, você vai saber se esse tempo fechado de hoje vai continuar no fim de semana. E ainda o governador Geraldo Alckmin, que anuncia, aliás, ele nega medidas de racionamento de água no estado de São Paulo. 1 hora, a gente volta já.